parado, alguém consegue me ajudar? Vamos para cima, vou voltar lá em cima. Para cima e para baixo. A Eliane é de Ibirama, de Santa Catarina, a Mônica de Barônio, Mônica Barônio, de Blumenau, Daniele de Campos dos Goytacazes, a Fátima de Sete Lagoas, a Cátia de Aracaju, a Aide de Mineiros, Goiás, a Loren é de Recife, a Cátia de Arujá, a Maria Cristina é de Imbituba, de Santa Catarina, Heloísa de São Paulo, Ariane de São Gonçalo, Gorete de Rio Pequeno, São Paulo. Então, boa tarde para todo mundo. Bom, eu não sei se vocês já me conhecem ou não, ou se é a primeira vez que você está me escutando. Então, primeiro, quero que você seja bem-vinda ou bem-vindo. E eu quero te falar um pouquinho sobre mim, sobre minha trajetória. Então, eu queria te contar que eu venho trabalhando com mulheres, com casais, com famílias e com pessoas há 22 anos, né? Então, nesse período todo, eu costumo dizer que, para mim, a coisa mais importante nessa vida é escutar pessoas, é falar com gente. Essa câmera tá alta para mim, bem alta, porque as pessoas não conseguem olhar nos meus olhos. E nesse tempo, ouvindo muitas e muitas histórias, melhorou. Ouvindo muitas e muitas histórias das pessoas, ouvindo sobre aquilo que faz as pessoas sofrerem, eu fui construindo um trabalho que, de muitos anos para cá, de mais de 10 anos para cá, é um trabalho sistêmico baseado nas constelações familiares. Então, o que é isso, né? O que é esse trabalho baseado nas constelações familiares? As constelações familiares foram criadas pelo Bert Hellinger, que é um alemão. Por favor. Peraí, eu preciso pedir para a equipe se acalmar aqui. Por favor, por favor, por favor. Senão eu fico distraída aqui. As constelações familiares foram criadas pelo Bert Hellinger, que é um alemão, que era um filósofo, e elas se expandiram da Alemanha para todo o mundo, e hoje já se vão aí várias décadas e milhões de pessoas ao redor do mundo. E no Brasil, especialmente, as constelações cresceram imensamente. Elas estão a serviço das pessoas nos trabalhos terapêuticos, como eu vou contar para vocês, como é a minha experiência, mas também elas estão no Brasil dentro do Poder Judiciário. Hoje a gente tem diversos juízes trabalhando com as constelações familiares e tendo grandes êxitos nas conciliações entre famílias, nas varas de família especialmente, mas não só, fazendo mediação de conflitos, usando essa ferramenta. A gente tem as constelações familiares dentro das escolas, através da pedagogia sistêmica, a gente tem dentro das empresas, das organizações, e cada vez mais esse trabalho vai sendo difundido e ajudando as pessoas como uma poderosa ferramenta que nos ajuda, de certa forma, a ler, entre aspas, o movimento da alma humana, nos ajuda a perceber certas sutilezas e até mesmo causas ocultas para conflitos entre as pessoas, entre os casais, entre os parceiros no relacionamento amoroso, dentro de todas as famílias, conflitos às vezes muito antigos, para os quais a gente não encontrava uma causa aparente. Esse trabalho me fascinou e transformou a minha vida como terapeuta. Então, eu trabalhava com psicoterapia tradicional no consultório, e depois que eu conheci as constelações familiares, elas impactaram tanto a minha vida, a minha relação com os meus filhos, a minha relação com o trabalho, a minha relação com o dinheiro, minha forma de olhar para o amor, de olhar para tudo nessa vida. E eu comecei a utilizar as constelações familiares dentro dos círculos de mulheres terapêuticos, dentro do atendimento para os casais, atendimento às famílias. E de lá para cá, são 17 anos fazendo esse trabalho, nos últimos 4 anos, divulgando esse trabalho de forma online, através da internet. Então, o trabalho cresceu muito, e ele cresceu justamente depois dessas grandes mudanças na minha postura. Então, hoje, agora, são milhares de mulheres, literalmente, que eu tenho escutado, com as quais eu tenho trabalhado, milhares de alunas, e dentro da alma de muitas dessas mulheres, eu tenho me deparado com aquilo que eu chamo do feminino ferido. E quando escuto as mulheres, escuto a dor do feminino ferido delas, como professora delas, como mentora delas, como terapeuta, fazendo intervenções terapêuticas, eu venho trazendo tudo que eu aprendi, tudo que eu escutei, as minhas próprias experiências como terapeuta e como pessoa, para olhar para os relacionamentos amorosos. Talvez você acredite que para uma pessoa falar sobre relacionamento amoroso, ela teria que ser uma pessoa que está há 30 anos dentro de um casamento, estável,
ter uma relação dentro daquelas que a gente considera que antigamente era considerada como o único modelo de relação, né? Se a gente olhar há 100 anos atrás, ou até menos, né? Menos de 100 anos atrás, há 50 anos atrás, a gente tinha poucas opções na vida, né? Ou a gente entrava num casamento, geralmente era um casamento patriarcal, onde o homem era o provedor, o homem saía para trabalhar, a mulher cuidava dos filhos, e essa era a grande função da mulher, a grande alegria com a maternidade, mas ela está, de certa forma, dentro desse círculo privado, né, da casa e da maternidade. Ou a gente podia optar, especialmente os homens, por uma vida religiosa, né, ou a gente poderia seguir sozinha. Há 100 anos atrás, uma mulher com 20 e poucos anos que não tivesse se casado já era uma mulher solteirona, né? Já era uma mulher, num olhar machista, até considerada uma mulher não desejada pelas outras pessoas. E quem tinha qualquer outra opção, qualquer outra orientação, qualquer outro olhar para a vida, estava excluído das possibilidades de estar dentro dos padrões estabelecidos para um relacionamento amoroso e para aquilo que se considerava que traria felicidade às pessoas. A vida mudou, as pessoas evoluíram, as pessoas se transformaram, as relações entre as pessoas se transformaram, e hoje nós temos grande liberdade, né? Hoje nós temos casais que se amam e não vivem juntos, nós temos casais que vivem juntos e não se casaram, nós temos casais que são casados e vivem juntos, mas não têm filhos em comum, ela tem os dela, ele tem os dele, nós temos famílias em que as mulheres têm os dela, a mulher tem os filhos dela, o homem tem os filhos dele, eles têm filhos em comum, nós temos outras tantas relações amorosas que, graças a Deus, vão sendo incluídas e respeitadas num processo muito lento ainda, né, como as relações homoafetivas e tantas outras possibilidades. Nós temos grandes liberdades hoje de escolher o nosso caminho e de começar cada vez mais a nos desprendermos dessa ideia de que ser feliz é ter um relacionamento X, Y, Z, eu falo um relacionamento na caixa, né? Ser feliz é muito mais sobre escutar os impulsos da nossa alma, escutar o movimento do nosso coração, escutar quais são as nossas necessidades, qual é o nosso jeito de amar e qual é o modelo de relação que melhor se encaixa aos parceiros, a essas duas pessoas que juntas querem construir uma relação amorosa. Então, dentro disso, muitas e muitas mudanças vêm acontecendo e a gente vai falar hoje sobre relacionamento amoroso, sobre parceria, sobre como que as constelações familiares podem nos ajudar através desse olhar tão poderoso, né? E eu digo para vocês que eu já assisti, participei e conduzi milhares de constelações familiares que desnudam, né, o nosso movimento de alma, que revelam causas ocultas e a raiz que vem das gerações anteriores e que afetam o nosso comportamento hoje, num olhar muito mais ampliado, que compreende que a nossa alma é coletiva. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, na verdade, a aula de hoje é para todo mundo que quer cuidar do seu relacionamento amoroso, para todo mundo que quer aprender a amar melhor, talvez para um próximo relacionamento, pode estar solteira, pode estar solteiro, para todo mundo que deseja, de alguma forma, cuidar das suas parcerias na vida, seja dentro de uma relação de casal, uma relação duradoura, seja fora de uma relação de casal, sejam mulheres que, como eu, já se separaram, viveram a dor profunda de uma separação e que querem reconstruir sua vida amorosa, sejam mulheres jovens que querem começar sua vida amorosa. Então, nós vamos falar hoje muito mais do que sobre relações e padrões de relação, nós vamos falar hoje sobre amar e sermos amados. Vamos falar hoje sobre como é construir esse amor e sobre todas as dificuldades concretas, cotidianas que a gente enfrenta dentro de um relacionamento amoroso. Então, uma vez eu ouvi um terapeuta dizer que se você quer evoluir, entre num relacionamento amoroso. Nenhum outro lugar, as nossas máscaras, entre aspas, caem com tanta facilidade, a nossa sombra emerge com tanta facilidade como diante de uma pessoa que a gente ama.
Basta você ficar um tempo junto com essa pessoa. E as sombras começam a aparecer, as dificuldades começam a aparecer. E a boa notícia é que é sim possível amar apesar das dificuldades, que é sim possível reconstruir a nossa capacidade amorosa, reconstruir a nossa vida amorosa, ter um novo relacionamento. Porém, no meio de tanta liberdade que nós temos hoje, é preciso dizer também que investir numa relação amorosa exige muita energia nossa, né? Exige uma energia de pertencimento, de ajustamento das duas pessoas, de escuta, de entrega, da gente se confrontar com essa sombra que aparece no meio do relacionamento. E terminar um relacionamento também exige muita energia, também nos gasta energia, fere o nosso coração, nos estressa. Então, isso faz parte daquilo que nós vivemos junto com essa grande liberdade que temos hoje de poder perceber quando uma relação acaba, de podermos perceber que as relações também cumprem ciclos. Para alguns podem ser ciclos de uma vida, para muitos outros podem ser ciclos menores. De qualquer forma, ficar numa relação exige muita presença, exige muito investimento amoroso nessa relação, e sair de uma relação exige muita coragem, exige enfrentamento da dor, exige que a gente reconstrua o nosso coração, a nossa autoestima, a nossa coragem, a nossa esperança, para que a gente possa amar novamente. Ao longo desses anos, eu tenho visto muitas mulheres que, quando saem de um casamento longo, por exemplo, de um relacionamento duradouro, muito machucadas, elas talvez se culpem, ou talvez não se sintam merecedoras, ou talvez se sintam tão excluídas, tão rejeitadas pela dor da separação, que algumas delas ficam anos sem ter ninguém, sem reconstruir a sua vida. Muitas pessoas que não conseguem encontrar um par, ou que não conseguem se abrir para o amor, estão presas, ou nos antigos parceiros, ou estão presas em histórias de amor, de dor, de outras pessoas da sua própria família. Então, quero dizer para você que nesse olhar sistêmico das constelações familiares, nós entendemos que, junto da nossa alma, nós trazemos muitas informações do nosso sistema familiar. Nós trazemos os sentimentos de dor, de abandono, de sofrimento, de exclusão das pessoas que vieram antes de nós trazemos habilidades, nós recebemos muitos recursos, muitas habilidades, nós recebemos aquilo que eles conquistaram, ganharam, nós temos em nós muitas memórias. Uma parte da nossa alma pode estar conectada com o sofrimento de um avô que foi embora, que abandonou a nossa avó, pode estar conectada com uma tia que se suicidou, pode estar conectada, não sei, com N situações lá de trás, ou às vezes até mais atrás, de mais gerações para trás. Ou pode estar conectada, por exemplo, com várias gerações de mulheres que não puderam ter um homem ao seu lado, ou porque às vezes o pai morreu muito cedo, elas viveram essa dor profunda do abandono do masculino, e essa dor ficou tão impregnada que ela foi passando de geração em geração, e ela chega até nós como um sentimento de que perder o masculino, perder um homem é tão doloroso, que então é melhor não ter, ou é melhor abandonar primeiro para não ser abandonada. E isso às vezes gera um comportamento de afastar os homens. Ou nós podemos estar aqui vivendo muitas outras situações e dinâmicas das mulheres da nossa família ou de outras pessoas do lado, e isso afeta diretamente a nossa forma de nos relacionarmos, de amar e de sermos amadas. Existem relacionamentos que trazem, e aí também quero dizer uma coisa antes disso, que na maior parte das relações amorosas existe amor. Inclusive naquelas em que nós vemos que são relações mais tóxicas, que são relações onde as pessoas estão trocando no menos, como eu falo, onde as pessoas se criticam, reclamam umas das outras, se agridem, porque também se agredir, também se criticar. E existem pessoas que fazem isso dentro de um casamento, pessoas que estão casadas há 10, 20, 30, 40 anos e continuam nesse processo de agressão, de crítica, sem que o coração se dessensibilize disso. Ou seja, elas estão sempre sofrendo com essas agressões e não sabem como sair disso.
Mas também agredir, também criticar, brigar, vincula as pessoas e faz com que uma fique presente na vida da outra. Então, de qualquer forma, existe amor. Mas o que nós queremos conversar aqui hoje é sobre como é que a gente pode olhar para um amor saudável. O que é esse amor saudável? O que é esse amor que nutre o nosso coração e sobre diferentes formas de amar? Ao longo da vida, escutando as pessoas, eu vi muitas dinâmicas dentro das famílias. Famílias que estão unidas pelo amor, pela admiração, pela cooperação, famílias que estão unidas dentro de relacionamentos onde existe muita agressão, distanciamento, porque nós estamos o tempo todo replicando padrões emocionais da nossa família de origem. E muitas vezes existem pendências emocionais que não foram resolvidas lá atrás. E essas pendências emocionais se fazem presente. Nós nos sentimos, de alguma forma, conectadas, vinculadas ou emaranhadas, como a gente fala nas constelações familiares, a essas pendências emocionais. E elas estão entre os parceiros amorosos, né? Então, dito tudo isso, né, olhando para a nossa alma como uma alma coletiva, eu queria contar algumas histórias e eu queria que a gente pudesse avançar um pouco e poder contribuir com você nesse olhar que é tão esclarecedor, tão iluminador, tão ampliado, né, que olha para uma relação de amor, não só olhando para os parceiros, as parceiras, mas olhando para o todo, olhando para o entorno, olhando para todo o sistema familiar de cada um deles. Então, eu queria mostrar aqui para vocês hoje, né? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui com os bonequinhos, aquele tijolinho azul tá aqui. Vou mostrar para vocês, então, aqui, né? Um pouquinho de algumas dinâmicas para a gente poder falar. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que uma relação amorosa, ela acontece entre adultos. Ela só pode acontecer entre dois adultos. O amor nesse nível, o amor de vínculo, o amor entre um casal, entre duas pessoas adultas, ele, na verdade, marca e inaugura, quando ele começa na vida de alguém, ele marca e inaugura a vida adulta. Nós deixamos de ser crianças para poder estabelecermos uma relação de casal. Então, quando alguém fala, Ana, não posso me separar porque minha mulher fala que ela vai se matar, ou eu não posso viver sem o fulano ou sem a fulana, eu não suporto viver sem ele ou viver sem ela, essa fala é uma fala da criança, né? Quem é que diz isso? A criança muito pequena tem esse sentimento de que ela não pode sobreviver sem os pais dela. Mas numa relação entre dois adultos, uma relação amorosa, é preciso que nós estejamos agindo como adultos e não assumindo o papel de salvador ou de salvadora da outra pessoa. Se a gente assume esse papel, fica muito pesado e certamente a gente vai estar se relacionando com um filho ou com uma filha. Esse amor não é mais um amor de adultos, não é mais um amor de casal, não é mais um amor romântico, e é sim um amor parental, um amor maternal ou paternal. O amor de um pai para uma filha, ou o amor de uma mãe para um filho. Então, a primeira coisa que a gente precisa se lembrar é que depois do nosso relacionamento com os nossos pais, que é o relacionamento mais importante, são, né, os relacionamentos mais importantes da nossa vida, cujas memórias, cujas marcas do vínculo com a mãe, do vínculo com o pai, nós trazemos para dentro da relação amorosa, depois desses relacionamentos tão importantes, a relação de casal, a relação de amor, é a relação mais profunda da nossa vida. Por isso é tão doloroso quando uma família, né, se desfaz, quando ocorre uma separação. Por isso gera tanta dor para os parceiros, tanta dor para os filhos, porque muitas vezes, no momento de uma ruptura, de uma separação, se recriam as dores que a criança viveu na relação com seus pais. Se recriam dores antigas que, na verdade, não estão vinculadas, não estão diretamente relacionadas àquele contexto, àquele momento que também é doloroso. Além daquela dor, tem uma dor da criança, tem um emaranhamento
que muitas vezes emerge nessa hora e que torna o processo muito, muito, muito doloroso. Então, essa relação, a relação amorosa, é o lugar onde nós nos entregamos. É na relação amorosa que nós fazemos um pacto, mesmo que seja um pacto não verbal, ou um pacto não muito consciente, entre os parceiros ou entre as parceiras. Um pacto onde um diz para o outro: eu vou cuidar de você, e você cuida de mim. Um pacto de cuidado, um pacto de admiração, um pacto de companheirismo, um pacto de caminharmos lado a lado pela vida. E esse pacto protege as pessoas. Esse pacto amoroso recria as mesmas condições ou condições muito semelhantes às que nós vivemos na nossa família de origem. Por isso, ser rejeitada, sentir-se rejeitada dentro de um relacionamento amoroso pode ser pode cutucar a nossa grande ferida de rejeição lá da nossa família de origem e vice-versa. E aí começam os emaranhamentos. Então, vou mostrar algo aqui para vocês. Então, vou pegar aqui um homem e uma mulher. Queria chegar mais para cá aqui. Então, vou pegar aqui um homem e uma mulher. Vamos começar já misturando uma linda mulher negra com um homem branco. E aí, quando eles estão um diante do outro, existem algumas percepções profundas e sutis que um de cara tem do outro. Nem sempre a gente escuta, nem sempre a gente dá voz a isso, mas o nosso corpo sente. Então, essa mulher pode olhar para esse homem e perceber nele, opa, peraí, pode olhar para esse homem e perceber nele algo semelhante ao seu pai. Vamos começar aqui, tá? Eu vou falar predominantemente aqui hoje, eu vou falar dos casais heterossexuais, porque vou falar sobre os filhos, porque é dentro desse casal que se gera vida, tá? Mas as dinâmicas dos relacionamentos homoafetivos são muito semelhantes nesse nível que eu vou falar, com algumas diferenças, é claro. Mas nesse nível da alma, nós estamos falando das mesmas coisas, o sistema de um, o sistema de outro, os emaranhamentos, é a mesma coisa. Então, desejo que, se você está me escutando aqui, você tem uma relação afetiva, que você se sinta incluída e contemplada na minha fala. Ou incluído e contemplado na minha fala, tá? Então, quando eles se olham, tem uma percepção. Nossa, como essa mulher é cuidadora. Como ela é amorosa, generosa, quanto que essa mulher dá, como essa mulher cuida. E ela olha para esse homem e vê alguma coisa nele. Nossa, esse homem parece que tem uma imaturidade emocional, parecida com meu pai. Mas quando eu era uma menina, eu cuidava muito da imaturidade do meu pai. Eu precisei amadurecer, eu me tornei, aprendi, fui treinada a ser cuidadora com meu pai, porque meu pai tinha explosões emocionais, porque meu pai tinha uma imaturidade emocional. Então, quando eu olho para ele, eu me sinto no mesmo ambiente emocional que eu vivi com meu pai. E ele, por sua vez, quando olha para ela, sente que ela também é uma mulher cuidadora e que a dinâmica de vida dele pode ajudá-la a seguir pela vida permanecendo como uma mulher cuidadora. E é mais ou menos assim, de diversas outras maneiras, isso é só um exemplo, que os pactos vão acontecendo. Então, a gente vai lembrar que atrás desse homem existem, né, seus pais. E que atrás dessa mulher também existem os seus pais. Então, tem algo nesse sistema familiar. Então, aqui a gente podia colocar os pais, os avós, né? Os pais da mãe, os pais do pai. E assim, imagina que aqui tem um montão de gente. Atrás de nós tem os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, pelo menos, né?
Tem os tios também, tem os tios avós, tem um montão de gente aqui, né? Então vamos imaginar aqui, vou representar os pais apenas, né? Mas aqui poderiam ter os avós também. Então quando um olha para o outro, na verdade ele não é só ele também representa todas essas pessoas. Ele é esse sistema. Todas as pessoas estão presentes na alma dele. A forma como elas pensam, a forma como elas sentem, a forma como elas amaram na vida, a forma como elas sentiram dor, perdas, as mortes, os abandonos e tudo mais. Agora, quando eu falo isso, não pense só nas coisas ruins, pense também nas coisas boas. Pense também nos aprendizados que ele recebeu, nas habilidades pessoais, nos dons pessoais que ele recebeu da família dele. Pense em tudo que as pessoas aprenderam e que foi também passado para ele, e o mesmo para ela. Então, existe algo, um padrão emocional do sistema dele que se conecta com o padrão emocional do sistema dela, ou por semelhança, porque existem coisas iguais que aconteceram aqui, ou coisas muito parecidas, ou por complementariedade. Então, vamos imaginar que no sistema dela, por algum motivo, os homens nunca foram valorizados, os homens nunca foram respeitados. Ou porque lá atrás teve um homem violento, ou porque teve uma história de abuso, ou porque houve do lado de cá alguma relação de muita dor, de um homem que foi embora, que abandonou. Às vezes são várias gerações de mulheres que viveram dores e dificuldades com os homens. E aqui, por algum motivo também, o pai bebia, era alcoolista, o avô também era alcoolista, e os homens eram considerados à esquerda, ou os homens se endividaram, tinham problemas com dinheiro, outros tipos de problema. Então aqui os homens também não são muito validados. Aqui as mulheres têm mais força, e aqui nesse sistema também. Então quando eles se encontram, existe uma ressonância das lições, dos padrões emocionais, dos aprendizados e das necessidades de alma de cada um deles que se juntam. E isso os atrai profundamente. Então, muito para além da cor dos olhos, daquilo que se fala, daquilo que nós acreditamos que une as pessoas, existem um monte de histórias familiares, existem aprendizados da nossa alma, existe uma força lá de cima, um grande mistério que une as pessoas, especialmente quando dessa união vem a coisa mais sagrada desse mundo, que é uma criança, que é uma menininha, por exemplo, né? Então, existe algo muito maior que envolve esse casal, que faz com que ela, de alguma maneira, se sinta atraída por algo que falta no sistema dela, por algo que ela precisa aprender, por algo que lembra o sistema dela, que é um pouco familiar. E às vezes existem coisas muito diferentes no meio disso tudo, que aparentemente são muito opostas, mas que na dinâmica profunda, às vezes nos ensinam exatamente aquilo que a gente precisa aprender, ou aquilo que a gente precisa viver, experimentar naquele momento da nossa vida. Por isso eu tenho grande respeito pelos relacionamentos amorosos, pelos casais, grande respeito pelo amor que é chamado também de amor maior, pelo amor que vincula as pessoas e que traz a vida. Todos nós somos frutos dessa vinculação. Todos nós somos frutos dessa complementariedade. É assim que a vida é transmitida de geração em geração. É assim que a vida chegou até nós, né? Quantas pessoas tiveram que existir antes de nós? Quantas pessoas tiveram que se conhecer, que se unir, que lidar com todas as diferenças e as dificuldades que existem dentro do cotidiano de uma relação amorosa? Nós sabemos. Todos nós sabemos. Se você já viveu uma relação amorosa, você sabe o quanto isso é desafiador para todos nós. E que aprender a amar e aprender a amar melhor é algo que todo ser humano precisa em todos os momentos da vida.
independentemente daquilo que ele está vivendo. Todos nós sabemos que existem relações de casal, que são relações de força, de companheirismo, de confiança, de entrega, que são relações que nos inspiram, que trazem alegria, que olham para a vida e que suportam, inclusive, muitos destinos difíceis ao redor, que estão ali juntos, de dois companheiros ou duas companheiras que estão ali juntos para aquilo que a vida trouxer. E existem relações de casal que são um verdadeiro inferno, onde as pessoas se agridem, onde as pessoas estão o tempo todo se vinculando por um amor que é um amor que machuca, que é um amor tóxico, mas que é o amor que naquele momento eles dão conta. Boa tarde para todo mundo que está entrando aí no Instagram, entrando no meio da nossa conversa. Espero que você possa desfrutar dessa conversa sobre relacionamento amoroso. Então, dentro de todas essas novas possibilidades de relação, eu quero dizer para vocês que cada um de nós, dentro de um casal, dentro de um relacionamento amoroso, a gente tem necessidades diferentes. Tem uma pessoa que quer ficar grudada no outro o dia inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana e acha pouco. E tem pessoas que se sentem asfixiadas, que não aguentam, que precisam de espaço, precisam respirar, precisam ficar sozinhas, precisam ter outras relações. Tudo isso está vinculado, está ligado, não vinculado, está ligado às nossas necessidades pessoais de fusão e de autonomia, de liberdade. Nós não amamos da mesma forma, mesmo que a gente esteja vivendo uma grande paixão, mesmo que a gente esteja no início, que é o fogo de qualquer relação, que a gente esteja vivendo o amor eros, né, que é o amor erótico, que é o amor do corpo, da sexualidade, da intimidade, do toque, da entrega, que é tão bonito quando ele acontece, que é um grande presente, mesmo que nós estejamos vivendo isso, e que aparentemente a gente acha que as duas pessoas estão envolvidas igualmente, elas não estão. Cada um ama a sua maneira, cada um ama de acordo com aquilo que aprendeu no seu próprio sistema familiar. Cada um de nós ama do jeito que aguenta amar, do jeito que aprendeu a amar com suas famílias, do jeito que experimentou o amor. E cada um de nós tem necessidades diferentes de estar juntos e de viver esse amor. Então, se por acaso ele precisa respirar mais do que ela, se ela é mais fusional, se ela precisa estar junta, grudada, e ele precisa de espaço, isso não quer dizer que ele não a ame. Só quer dizer que eles amam de formas diferentes e que eles têm necessidades diferentes nesse estar juntos. Mas o amor não pode ser mensurado dessa maneira, né? Uma outra coisa muito interessante é a gente pensar que os relacionamentos de casal, eles são muito diferentes ao longo da vida, né? Um casal que se encontra na adolescência, com 17, 20, 25 anos, né? Ou, eu não sei se você se lembra, se você está acompanhando uma filha, um filho nessa idade, né? Mas quando você tinha 17 anos, o relacionamento amoroso, ele tinha um significado, né? De paixão, de descoberta, de aventura, de transgressão. Os meninos e as meninas, eles namoram, eles flertam, eles traem, eles experimentam. E esse é um momento para isso, né? Para experimentar, até para lidar de forma mais inconsequente com a vida. Mas um relacionamento amoroso aos 30 anos, aos 28, 25, 30 anos, ele muda, as necessidades mudam. Talvez seja um momento em que eles começam a perguntar, será que é a hora de ter filhos? Né? 30 e poucos anos, porque isso mudou um pouco. A maternidade cada vez vem acontecendo um pouco mais tarde para as mulheres. As mulheres têm os seus melhores anos para serem mães e também são os seus melhores anos para investir na sua vida profissional. Nesse momento da nossa história, nesse contexto em que nós vivemos, em que as mulheres estão fora de casa, em que as mulheres estão trabalhando, muitas delas, não todas, claro, mas muitas mulheres estão fora de casa, estão trabalhando, ou estão criando até seus filhos sozinhos, ou as mulheres se casaram e começaram uma relação mais estável, estão dentro de um relacionamento amoroso, mas estão começando a vida profissional, estão contribuindo, né, estão no mercado de trabalho. Então elas lidam, muitas delas lidam com
esse grande dilema, né? Esse grande conflito que é o mundo privado, o mundo amoroso, a maternidade ou a possibilidade da maternidade e o mundo profissional. Então, os melhores anos para as mulheres, para os homens também, mas para as mulheres especialmente, porque vão engravidar, vão mudar o corpo, vão precisar cuidar da cria, né, dos filhos, vão precisar, se puderem, é maravilhoso, amamentar, estar perto das crianças, são tocadas por essa profunda necessidade de priorizar as crianças, que é uma necessidade biológica também, né? Que a mulher sente, a partir do momento que ela engravida, os valores mudam, não é mais só por ela, agora é por ela e por mais alguém, então os valores dançam completamente, coisas que antes eram muito importantes perdem a importância, e a gente começa a olhar para a vida numa outra perspectiva. Então, ultimamente a gente tem visto um fenômeno das mulheres investindo na carreira profissional e deixando a decisão sobre a maternidade de forma um pouquinho mais à frente, né? A gente precisa também olhar que há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, a expectativa de vida era muito menor do que hoje. Então, eu ouvi esses dias um médico ginecologista dizer que a mulher de 50 hoje é a mulher de 30 de algumas décadas atrás, né? Nós hoje nos alimentamos bem, nós cuidamos da nossa pele, nós fazemos exercícios físicos, nós cuidamos da nossa, é, da nossa performance na vida, nós cuidamos de tudo. Então, hoje nós temos muito mais recursos e possibilidades, a nossa expectativa de vida é muito maior. Então, o meio da vida, que antes era os 40 anos, também se deslocou mais para frente. Uma mulher de 40, de 50, de 60 anos ainda está plenamente ativa no mercado de trabalho. Então, a maternidade também começa a acontecer um pouco mais à frente. Se antes, com 50 anos atrás, com 20 e poucos anos, uma mulher já estava casada, já estava com seus filhos, né? Hoje, as mulheres de 30 e poucos, 39, 40 anos, 40 e poucos anos estão tendo seus primeiros filhos, muitas vezes, com saúde, graças a Deus, com integridade, e até com mais maturidade, provavelmente, para ser mãe, né? Mas a partir dos 30, parece que tem um relógio biológico que começa a soar para as mulheres, e elas começam a dizer, puxa, agora eu preciso fazer algo para valer, preciso construir uma família, preciso ter um ninho, agora eu quero ser mãe, ou eu não quero. Elas começam a se deparar com essa questão, eu quero ou eu não quero? A questão da maternidade começa a se fazer presente entre os 28, os 35 anos, né? É um momento biológico de questionamento para esse casal, né? E depois, como é que é aos 50 anos, né? Qual é a diferença entre uma mulher de 20 e poucos anos e uma mulher de 50 anos? Para um homem de 20 e poucos anos e para um homem de 50 anos. Aos 20 e poucos anos, nós estamos subindo a montanha. Nós estamos construindo a vida profissional, nós estamos pensando em construir uma família, nós estamos ou construindo, nós estamos correndo e realizando coisas, e nós estamos sendo impulsionados também pelos nossos fantasmas familiares, pela necessidade de, às vezes, realizar o desejo de um pai, o sonho de alguém da minha família, que às vezes eu tenho consciência, mas não tenho, ou não tenho, né, de realizar, de fazer uma opção profissional, que na verdade está vinculada com a minha mãe, com o desejo que ela sempre teve e não pôde realizar, e que eu quero realizar no lugar dela, por mim e por ela, né? Às vezes eu estou vinculada a uma avó, uma bisavó, uma história de famílias, eu estou continuando, né, uma família de médicos, ou uma família de professores, ou uma família de músicos, eu estou continuando, né, nesse mesmo destino. Então, na primeira metade da vida, entre aspas, aos 20 e poucos anos, aos 30 anos, nós estamos subindo a montanha. Estamos sendo empurrados pelo movimento da nossa alma familiar, pelo movimento da nossa própria alma individual, na direção dos nossos desejos mais profundos, dos nossos impulsos, na direção de construir a vida. E às vezes a gente chega lá em cima e depois a gente começa a descobrir que alguns dos valores que nos impulsionaram, inclusive a ter muito sucesso, a ganhar dinheiro, a construir muitas coisas na vida, a construir nossa família, talvez alguns desses valores, por volta dos 45, dos 50 anos, eles comecem também a mudar,
né, a se transformar. A gente começa uma outra transição da consciência e a gente começa, então, a perceber que depois que a gente constrói, sobe uma montanha, é hora de começar a descer. Não no sentido de declínio, não no sentido de adoecimento, de olhar para o envelhecer como necessariamente a finitude, no sentido de decrepitude, de envelhecimento, de perda. Não, mas no sentido de soltar algumas exigências que vieram junto com a gente, no sentido de perceber que algumas identidades que estavam coladas na gente são roupas da nossa mãe, roupas da nossa avó, são identidades que talvez não nos sirvam mais, no sentido de ir se despindo e caminhando cada vez mais para ser quem nós somos. Caminhando cada vez mais para a nossa origem, sem tanta urgência, sem tanta pressa, sem tanta tensão interna, sem tantos tem que, mas talvez a gente comece a abrir espaço, comece a olhar por volta dos 40 e poucos, dos 50, abrir espaço para os valores espirituais, a se conectar mais com o nosso propósito de vida, e a ter a liberdade, a autonomia e dar conta de dizer isso eu não quero mais. Isso eu quero fazer diferente, né? E a partir daí, começam para alguns a se relacionar com os netos, e a vida continua. E como é que será que é viver uma relação de casal aos 80 anos, décadas e décadas e décadas depois, juntos, caminhando, né? Com pessoas que estão vivendo essa intimidade, esse cotidiano, esse desafio por tanto tempo. Então, ao longo da nossa vida, em cada momento da nossa vida, a necessidade que nós temos de viver o amor, a forma como nós estamos disponíveis para o amor e aquilo que o amor representa para cada um de nós vai se modificando, vai se modificando. Talvez a gente pudesse se perguntar quais são as relações que mais duram, né? Se a gente observar as falas das pessoas, as escolhas que elas fizeram, quais são as chances de uma relação durar, tá estourada a luz aqui em mim, Cris? Durar mais tempo, de uma relação ser mais nutritiva, no sentido, não sei nutritiva, a palavra não é nutritiva, uma relação que nutre o nosso coração, uma relação que nos alimenta, uma relação que traz sentido, propósito e que permite que os parceiros, as parceiras possam verdadeiramente viver juntos e seguir adiante. Apesar de tudo, apesar das dificuldades, de todas as questões que eles enfrentam no cotidiano. Então, eu queria dizer para você que existem várias formas de amor, né? Então, eu queria invocar aqui as palavras gregas, algumas palavras gregas, né? Que nos remetem a algumas formas de amor. A primeira forma de amor é aquela que a gente mais conhece. Fiz uma colinha aqui para não esquecer de falar nada para vocês. A primeira palavra grega que nós vamos falar, que você mais conhece, é Eros, né? Eros representa esse amor erótico, essa sexualidade, essa conexão, essa vinculação do toque, da corporeidade, da presença, que é tão prazerosa e ao mesmo tempo é tão exigente, que às vezes é um amor, é uma dimensão do amor que nos remete ao jovem em nós, à jovem mulher, ao jovem homem em nós, né? Essa dimensão que vincula as pessoas, mas que é o primeiro passo desse amor, né? Depois existe um outro amor, uma outra palavra grega muito bonita, que é filia. Filia é um amor de outra natureza, é um amor de amizade, é um amor companheiro, é um amor de caridade, é um amor de cooperação. Então, uma relação de casal, ela pode ser uma relação que está a serviço das pessoas. Quando juntos, eles conseguem trabalhar pela missão de vida de um, de outro, quando juntos, eles conseguem servir a comunidade, eles conseguem estar unidos por um propósito maior do que simplesmente o ego de cada um deles,
eles experimentam também, nesse relacionamento amoroso, um pouco desse amor filia, desse amor de servir, desse amor de companheirismo, de amizade, de ternura. Então existe essa dimensão também que é possível ser vivida a dois. E aqui vale também dizer que uma das grandes questões que eu acho que as pessoas vivem hoje, e essa obsessão que as pessoas têm por ter um relacionamento amoroso, né? Eu escuto muitas mulheres falando, porque eu tenho um relacionamento, eu não tenho um relacionamento, eu quero um relacionamento, há tantos anos eu não me relaciono com ninguém. Ela também entra num lugar que é um lugar de falta para nós, porque antes nós vivíamos mais coletivamente. Então as mulheres, por exemplo, elas estavam mais juntas de outras mulheres, no momento do parto, né? No momento de trazer uma criança para esse mundo, ela estava cercada de outras mulheres, em momentos de encontros familiares, estar juntas, no momento de rituais, né? Mesmo os rituais do mundo privado, de cozinhar, de conversar, de contar histórias, de saber as histórias de família. Então existia esse espaço. Também existia um espaço coletivo para os homens. Cada vez mais nós estamos vivendo de formas isoladas, com famílias nucleares, com famílias pequenas, com um filho, com dois filhos. Cada vez mais as pessoas estão distanciadas das suas famílias de origem de diversas formas, fisicamente, emocionalmente, porque nós fomos caminhando para um mundo de informação, de tecnologia, de revolução dos costumes, de velocidade, que fez com que, de alguma forma, a gente desprezasse um pouco, ou se esquecesse, ou não valorizasse, ou não usasse mais os valores, os saberes das nossas famílias, que a gente se distanciasse fisicamente por questões de trabalho, de modo de vida, etc. Então, cada vez mais as famílias, elas não têm, tanto homens como mulheres, não têm mais a possibilidade de viver o que é ser homem de forma coletiva, de viver o que é ser mulher de forma coletiva. E essa experiência, ela vai ficando restrita à experiência amorosa. E quando a gente perde essa dimensão mais coletiva, familiar e até social, né, do ser homem, do ser mulher, a gente deposita na relação amorosa muitas expectativas, como se o parceiro ou a parceira tivesse a obrigação de ser tudo para a gente, de ser família, de ser diversão, de ser aprendizado, de ser colo, de ser terapeuta, de ser tudo para a gente, de nos fazer felizes, né? E ninguém pode te fazer feliz. Isso é uma fantasia romântica, né? Que nós criamos também nesses tempos em que nós vivemos. Ninguém tem esse poder de nos fazer feliz. A boa notícia é que também ninguém tem o poder de te fazer uma pessoa infeliz. A decisão de ser feliz ou de estar infeliz, ela está dentro de você, mesmo que você ainda não se dê conta disso. Mesmo que você ainda esteja dentro de um relacionamento amoroso, reclamando, 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 reclamando. Eu estava assistindo o Joan Garriga, que é um constelador que fala sobre relacionamentos de casais, e ele falou algo que eu falei, uau, pensei em mim, pensei em todas as mulheres. Que quando a gente entra nessa dinâmica de reclamar, 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 isso é uma forma que nos impede de receber, de tomar o amor. Eu não sei se você é também uma dessas mulheres, eu sei que não são todas, mas eu tenho trabalhado com muitas mulheres que na maior parte do tempo na vida estão dando mais do que recebem, estão cuidando mais, estão salvando mais o outro, estão nesse movimento de apoiar, de cuidar, que é um movimento maternal. Entram num casamento, num relacionamento amoroso, num papel de mãe. E nesse papel de mãe, e nessa posição de sempre dar mais do que recebe, é muito difícil tomar algo dessa relação. E reclamar, 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 às vezes é recriar no relacionamento amoroso com seu parceiro, com a sua parceira, a mesma reclamação que você tem da sua mamãe ou do seu papai. A mesma é a criança em nós se queixando daquilo que faltou na nossa vida,
no nosso sistema, na nossa infância. E eu devo dizer para você que faltou para todo mundo. Faltou para mim, faltou para você, faltou para minha mãe, faltou para sua mãe, para os nossos pais, para os nossos avós. Todos nós somos seres de plenitude e de falta. E a falta, ela também nos constitui. E ela nos leva adiante. Ela nos leva muito à frente. Se a gente sair da reclamação e do julgamento, que minha mãe deveria ter sido assim, que o meu pai deveria ter feito de tal forma, porque esses mesmos julgamentos e queixas que nós temos da falta e do nosso sistema familiar, dos nossos pais, a gente traz para dentro da relação amorosa. E esse é um dos grandes nós para que a gente consiga se relacionar de uma forma mais livre, né? E aí, então, vamos voltar naquela história, no exemplo que eu estava dando, que essa é uma mulher cuidadora, cujo sistema familiar, os homens estavam excluídos, ou eram muito criticados, ou não eram valorizados. Ele também vem de um sistema familiar onde os homens também bebiam, faziam dívidas, eram homens mais irresponsáveis, meio garotões, ou então homens mais violentos, ou não sei o quê. Então, os dois vêm de um sistema onde ela se coloca disponível logo de cara para cuidar da imaturidade dele. Ele não se desenvolveu muito emocionalmente. Ele é um homem que explode, ele é um homem sem tolerância, porque ele vem de um sistema onde os homens se portavam assim, se achavam no direito de explodir, de agredir, de falar o que pensavam, e as mulheres toleravam isso, mas ao mesmo tempo não consideravam muito esses homens. Então vamos imaginar, voltando nessa historinha aqui, que em um determinado momento, esse arranjo que eles fizeram para seguir juntos pela vida, ele não serve mais. E eles entram em crise. E por que eles não servem mais? Não servem mais ou porque essa mulher precisa se desenvolver, ou começou a se desenvolver, ou porque esse homem, de alguma maneira, ou precisou se desenvolver, ou ele ficou estagnado, ou algo aconteceu no meio da relação deles. Alguma coisa aconteceu e eles entraram em crise. Quando eles entram em crise, existe uma oportunidade de que aquele primeiro pacto que foi feito, do tipo, você pode ser um meninão que eu aguento, eu cuido de você. Que ela fala para ele, como se ela falasse para ele, né? Fazendo uma fala da alma, uma fala que não foi dita. E como se ele olhasse para ela e falasse, ok, eu continuo sendo um garotão para que você possa continuar salvando alguém, salvando o masculino, para que você possa continuar sendo essa mulher cuidadora e mãe de todos. Então esse primeiro pacto, entre aspas, não dito, que aconteceu entre eles, quando eles entram em crise, eles têm a chance de refazer esse pacto. O que pode acontecer aqui? Muitas coisas podem acontecer, né? Eles podem conseguir dar um salto e seguir adiante. Eles podem ficar estagnados nessa dor, ou eles podem se separar e seguir sozinhos. Então, muitas das crises, das dores, dos rompimentos que acontecem, especialmente em relações duradouras, que às vezes parecem incompreensíveis para as pessoas que estão ao redor. Ah, mas vocês se davam tão bem, vocês faziam um lindo casal, como assim que vocês agora vão se separar? Eles estão relacionados a necessidades profundas da alma de uma, da alma de outro, de viver novas coisas, de aprender novas lições na vida, de experimentar ser diferente, de sair desse programa sistêmico, de continuar repetindo o mesmo programa familiar que acontecia nas famílias de um e de outro, certo? Então, vou pedir para todo mundo que está aí no Instagram me assistindo para tirar um print e me marcar. Eu quero ver vocês, quero saber quem é que está aqui. 177 pessoas pelo Instagram, que alegria! E aqui, 375 pessoas nos assistindo aqui pelo YouTube? Não, dentro da sala, né? Muito bom, muito bom. Quanto tempo eu já tenho aqui? Só para eu me situar, até onde mais eu vou? 1 hora já? Uau! 5 minutos para 1 hora. Então, tudo isso que eu estou falando aqui é para que a gente possa olhar para essas possibilidades de amor. E eu perguntei, qual será o amor
mais duradouro? Quais serão as chances de um casal permanecer juntos? Vocês já entenderam que para permanecer juntos a gente vai precisar atravessar muitos portais, muitas crises, muitos momentos ao longo da vida, atravessar o mesmo portal para seguir juntos. Os dois precisam crescer, né? Para que eles possam seguir o movimento interno, a necessidade de crescimento da alma deles, né? E aí, nesse processo, a gente percebe, acompanhando tantas pessoas e tantos casais, que os casais que têm mais chances de estar nesse movimento de olhar para a vida, de se apoiar mutuamente, de crescer juntos, são aqueles que experimentam mais dimensões do amor. Então, eu falei sobre o amor eros, esse amor erótico, né, corporal, de intimidade, de sexualidade. Eu falei sobre o amor filia, que é o amor de amizade, de ternura, através do qual um casal se conecta com seu propósito de vida, serve a comunidade, coloca o casamento a serviço de algo maior, né? E existe um amor também, numa palavra grega que se chama pragma, que é também a origem de pragmatismo. É chamado de um amor pragmático, mas não no sentido usual que a gente dá a essa palavra. É um amor maduro, um amor onde um é capaz de olhar para o outro e dizer: eu te amo apesar das suas sombras. Eu te amo apesar daquilo em você que é difícil para mim. Eu te amo apesar das nossas diferenças e dificuldades. Eu te amo na sua humanidade, na sua vulnerabilidade. Esse é o amor maduro, do casal maduro, que às vezes nós encontramos em casais que estão juntos há décadas, né? Que já não tem tanta fantasia e ilusão, mas que é um amor capaz de sustentar o outro, que é um amor, como diz a minha amiga falou assim outro dia: a paixão passa, o amor passa café. Esse é o amor que passa café. Ou esse é o amor, como diria minha avó, de duas pessoas que já comeram alguns quilos de sal junto. Minha avó falava: quanto tempo eles estão juntos? Ah, então já comeram 1 quilo de sal juntos. Já comeram vários quilos de sal juntos, né? O amor de pessoas que enfrentaram muitas e muitas questões juntos na vida. E todo mundo que está dentro de uma relação duradoura sabe exatamente o que é isso. E depois, por último, tem ainda... Então, esse o amor pragma é o amor além das limitações. Não é bonito isso, gente? Esse amor maduro, esse amor cotidiano. Eu te amo apesar de, eu te amo para além de. Não é bonito isso? E depois, a gente tem ainda o amor ágape. O amor ágape é o amor de Cristo, é o amor que nos inspira, é o amor incondicional, que nós, como seres humanos, ainda não atingimos, mas que nós podemos ser inspirados a ele. Talvez no momento em que uma mãe, um pai se colocam inteiramente a serviço de um filho, no momento em que uma mulher enfrenta um parto, corre risco de morte, nesse momento ela está tomada por esse amor incondicional, esse amor do profundo cuidado que a maternidade nos inspira e nos traz. Para mim é o amor que chega mais perto, que se inspira mais, o amor materno e o amor paterno, genuíno, que se coloca a serviço, que coloca a vida de um filho acima de tudo. É o amor que chega mais perto desse amor incondicional, para a gente olhar, para a gente se inspirar, né? E nesse processo todo, vale dizer que é muito bonito quando dentro de uma relação amorosa, seja ela qual for, seja qual for o formato que você sente que te agrada, mas não é te agrada no sentido superficial, é que te nutre, que é bom para você, que é bom para o casal, que escuta e valida os impulsos e os movimentos da sua alma, daquilo que você precisa viver nesse momento da sua vida, né? Seja qual for a forma como você tem construído seu relacionamento amoroso ou deseja construir, ele precisa ser fiel, levar em conta o seu coração, a sua alma, a sua essência, a sua inteireza. E aprender a amar e treinar esse amor cada vez mais. Eu percebo, quando vejo os casais, na minha própria vida, na vida das pessoas ao meu redor, que amar é muito mais sobre o outro do que sobre nós mesmos.
Amar é sobre abrir espaço para a diferença. Amar cotidianamente, esse amor pragma, é sobre abrir espaço para aquilo que me incomoda. Opa, caiu aqui meu fone, tá normal? Áudio? E nesse sentido, amar é sobre alargar a nossa capacidade de empatia, a nossa capacidade de escuta, a nossa capacidade de olhar além do parceiro ou da parceira, né? Olhar além deles e enxergar o sistema, enxergar tudo que compõe a alma deles, tudo aquilo que vem vindo junto e que nos conecta também, porque ninguém escolhe alguém, ninguém se vincula profundamente, amorosamente a alguém por acaso, né? As nossas escolhas, elas são conscientes e inconscientes, e elas levam em consideração também as necessidades e os aprendizados da nossa alma, né? Então, eu quero dizer para vocês que, nesse sentido, eu venho olhando para todas essas relações, escutando o feminino ferido das mulheres, e a coisa mais bonita que eu tenho visto é quando alguém começa o seu caminho de se reconciliar com a sua origem, começa o seu caminho de cura, começa o seu caminho de alargar o seu espaço interno, de melhorar a sua escuta. E é esse caminho que transforma as mulheres e que permite que elas façam uma reconstrução do amar, seja dentro da relação que elas já têm, ou seja, através de novos relacionamentos. Para quem está sozinha, para quem deseja começar um novo relacionamento, para quem se separou, enfim. Esse processo é um processo também sobre nós. Então, amar e construir uma relação, ou curar a relação que eu tenho, ou sair da crise que eu estou enfrentando no meu relacionamento amoroso, ou reconstruir minha vida amorosa, é também sobre aprender a amar melhor, estar mais disponível, melhorar a minha escuta, enxergar as minhas próprias dinâmicas que fazem com que eu afaste o outro, ou eu não escute, ou eu entre sempre num sentimento de rejeitada, de abandonada, ou que eu repita relações onde eu sou traída, ou que eu volte a trair, ou que eu repita relações onde há violência e abuso, ou que eu me vincule a pessoas que estão vivendo um amor que é um amor que adoece, que é um amor tóxico, enfim. É sempre um processo onde eu começo a me curar, e nesse processo de cura, eu começo a olhar para essa relação e a perceber o quanto que eu tomo, porque uma relação a dois é, sobretudo, uma troca, onde eu dou e eu recebo, eu dou e eu recebo. Quando o dar e receber dentro da relação de um casal fica muito desequilibrado, é muito comum que um deles vá embora, especialmente quem recebe muito e se sente endividado com a outra pessoa. Sente que aquela pessoa tão generosa que dá tanto se transforma numa credora. Então essa pessoa vai embora. É comum que isso aconteça. Então equilibrar o dar e receber exige um caminho de volta para a nossa família de origem. Exige que a gente aprenda a receber. Esses dias saiu um pequeno vídeo meu no Instagram falando sobre isso, sobre as mulheres que dão mais, sobre as mulheres que são doadoras, que são mães do mundo, o quanto elas têm dificuldade de receber. E eu recebi um monte de mensagens por direct das mulheres me perguntando: Ana, como é que faz? Como é que faz para eu aprender a receber, né? Então, o caminho de aprender a receber é esse caminho, de volta para casa. Esse caminho de voltar para o seu lugar de filha. E é sobre isso que eu estou falando num curso que eu criei sobre relacionamentos amorosos. Esse curso se chama DR, Descomplicando a Relação. Então, hoje, eu quero te falar mais sobre esse curso, sobre essa oportunidade, se você tiver vontade de mergulhar nisso, de olhar para como é que você tem repetido certos padrões que te levam a um sentimento de frustração, que te levam a muita dor dentro dos seus relacionamentos. Você quer olhar para você. E no finalzinho ainda quero te oferecer um presente. Se você ficar aqui comigo até o final, ainda quero te oferecer um presente hoje. Um presente do meu coração, que eu acredito que vai contribuir com você, independente do curso. Eu quero te oferecer um presente. Então, eu queria falar um pouquinho agora sobre o Descomplicando a Relação. Vamos passar aqui?
Esse curso é esse olhar sistêmico sobre os relacionamentos, né? É a gente poder enxergar o que é que está acontecendo aqui. Você poder olhar para o seu relacionamento e enxergar o que está acontecendo nele. Qual é a sua postura? A nossa postura diante do amor, que está vinculada a tudo que eu falei antes, a nossa família, a repetição dos padrões, ela é invisível para nós. A gente não enxerga. Fala, meu Deus. Esses dias eu conversei com uma moça e ela falou, Ana, eu fui casada por 2 anos, não tive filhos e eu fui traída pelo meu marido. E aí eu fiquei 6 meses muito mal, e depois de 6 meses eu conheci um rapaz, tal, um cara, e a gente começou a namorar, não sei o que, não sei o que, e agora eu descobri que ele tá me traindo de novo. O que acontece comigo, Ana? O que eu tenho de errado? Que toda vez que eu entro num relacionamento eu sou traída. Então não é que ela tem de errado, é que ela tá presa. Ela tá vinculada ao destino de outra mulher na família dela, provavelmente, ou de outro homem na família dela que traía ou que era traída. Ela está vinculada a essa dor. E é isso que faz com que ela repita esse padrão de comportamento. Então, tem uma forma como ela se coloca diante do outro, da própria relação, dentro do próprio relacionamento, que é invisível para ela. Foi lá? Então, ela mesmo não enxerga. Então, a gente começa trazendo esse novo olhar sobre os relacionamentos. Esse é o módulo 1 do DR. Né? O módulo 2 é sobre uma das principais queixas que os casais me trazem nas sessões de casal. Né? Talvez seja difícil falar em público, alguns falam, reclamam, fazem queixa na mesa, né, num jantar com os amigos, dão uma cutucada na mulher, a mulher no homem, mas existe muitas vezes um descompasso na sexualidade do casal. E isso está ligado a inúmeras questões, especialmente do desequilíbrio entre o dar e receber. Então, no módulo 2, a gente vai olhar especificamente para a sexualidade dentro da relação de casal, dentro de uma relação duradoura, de uma relação amorosa. O módulo 3 é sobre escutar e ser escutada dentro do relacionamento. Essa é uma queixa quase que universal das mulheres. As mulheres falam para mim, Ana, ele não me escuta. Ana, eu não sou escutada na minha relação amorosa. O que acontece? Que a gente não é escutada. E será que eu que estou me sentindo não escutada, será que eu escuto o outro? Será que eu verdadeiramente escuto? Essa é uma pergunta importante também, né? Depois, no módulo 4, a gente vai falar sobre comunicação não violenta. A CNV é uma escola de comunicação que muito me ensinou na vida. Através dela, eu tenho podido ajudar muitas mulheres a perceberem que existe uma comunicação onde eu aponto o dedo, onde eu cobro, 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 cobro e afasto a outra pessoa. Parece que quanto mais a gente cobra, menos o outro tem vontade de fazer aquilo que a gente precisa, que nos falta, que a gente está pedindo, porque a gente não faz em forma de pedido. Então, uma das coisas básicas falar um pouquinho, né, da CNV, uma das coisas básicas no relacionamento amoroso é transforme suas queixas em pedidos. Na CNV, a gente fala sobre coisas assim, muito simples e muito poderosas que transformam radicalmente a nossa relação amorosa. No módulo 5, a gente vai falar sobre as diferenças. Uau! Os maiores desafios que são as diferenças. As diferenças são desafiadoras no cotidiano do casal e elas são mega desafiadoras quando nascem os filhos. Um quer criar de um jeito, outro quer criar de outro jeito. Um vem de uma família que tem A, B, C de valores, a outra tem D, E, F de valores. Como é que a gente faz? Como é que a gente lida com a diferença? Né? Como é que a gente lida com a diferença na criação dos nossos filhos, com valores tão diferentes? Então, nós vamos falar disso. No módulo 6, a gente fala sobre o equilíbrio do dar e receber, que é tão importante, numa relação de casal, que eu já falei um pouco aqui, né? Sobre quando eu estou dando muito mais, ou sobre quando eu não consigo tomar, não consigo receber. O que acontece? Por que fica tão doloroso? Por que fica tão pobre? Por que fica tão vazio? Por que é tão angustiante quando tem um desequilíbrio tão grande no dar e receber? Depois a gente vai falar sobre separação no módulo 7, que é uma dor que eu conheço, uma dor que eu vi muitas mulheres viverem e que pode ser avassaladora para algumas pessoas. Pode ser uma dor que perdura, que paralisa algumas pessoas e que as impedem de seguir adiante, de reconstruir a sua vida, de voltar a acreditar no amor. E de novo eu vou dizer para você, falar sobre o amor não é
não é sobre falar de um amor ideal, não é sobre pessoas prontas e acabadas. É muito mais sobre essa escuta do cotidiano, né? E eu posso dizer para vocês que eu tenho escutado tantas pessoas. É sobre o quanto elas estão investindo em que seus relacionamentos deem certo, o quanto elas estão sofrendo e feridas, sobre o quanto elas desejam buscar soluções e ser pessoas melhores para si mesmas, para os seus relacionamentos amorosos, para os seus filhos, né? Para tudo que é importante, verdadeiramente importante para elas. Depois nós vamos falar sobre novas possibilidades para amar as novas famílias, as novas formas das famílias, os meus filhos, os seus filhos, mulher juntos, mulher separados e tantas outras possibilidades que acontecem hoje. Vamos falar sobre os parceiros no amor e as mudanças ao longo da vida, como é que muda o relacionamento ao longo da vida e como é que a gente faz para se atualizar, né? Como é que nós vamos nos atualizando? O que que a gente precisa a cada momento? Como é que a gente escuta nossa própria alma, nossos movimentos internos, nosso próprio coração, para entender o que que a gente realmente precisa? E por último, olhar sistêmico sobre os relacionamentos, que é falar um pouco mais das dinâmicas que acontecem nas famílias, para que você possa perceber suas próprias dinâmicas e para que você possa entender quais são as soluções sistêmicas para essas dinâmicas. Vamos lá? A gente tem algumas aulas bônus, que a primeira é sobre como começar a mudança. Precisamos falar de mudança, dentro, fora, para começar, para recomeçar, para melhorar nosso relacionamento, para sair de uma crise, para tudo nós precisamos falar sobre mudança. A outra é sobre educar os filhos e respeitar as diferenças, sobre os vínculos e amor entre pais e filhos, sobre como é o olhar sistêmico para essa dinâmica entre pais e filhos. E tem uma aula sobre ciúmes e confiança. Como é que a gente constrói a confiança? O que que nutre o nosso coração a ponto de nos sentirmos protegidos para a entrega e o que é que nos coloca em risco, em ameaça? E quais são as reverberações disso no nosso próprio sistema? Então, para quem quer o DR? Para todo mundo que deseja amar melhor ou talvez até curar as suas feridas de amor, compreender por que ficou paralisado, por que não consegue se despedir de um parceiro anterior, por que não consegue reconstruir sua vida, para quem está vivendo uma crise no relacionamento, para quem está bem no relacionamento, quer ficar ainda melhor, para todo mundo que quer olhar para amar e ser amado, para relações de casal, para relações duradouras, investir em relacionamentos amorosos, começar ou recomeçar. Hã? Solteiro também. Estou perguntando aqui para mim e para solteiro. Solteiro também, para quem quer começar um relacionamento amoroso. Certamente, certamente. Quer investir nisso, quer olhar para sua própria postura, quer começar de um outro jeito, né? Quer começar talvez mais disponível, menos emaranhado com suas questões, né? Então é para solteiro, é para quem se separou, é para quem está casado, é para todo mundo. É para quem quiser investir um relacionamento amoroso. Vamos lá? Então, tá, vai me perguntar agora, Ana, quanto é? Qual é o investimento? Quanto é que custa investir no amor, investir no amar e ser amado? Então, um processo de terapia de casal, ou os atendimentos de casal, gira em torno de R$ 5.000, né? E são alguns atendimentos. Aqui a gente está falando sobre algo para você investir na sua vida, de algo mais duradouro nesse sentido, né? Então, você não vai investir isso também. Você, na verdade, não vai investir nem metade disso, né? Então, pode passar aí. Só para você ter um parâmetro de quanto é investir no relacionamento de casal. Então, qual que é o investimento? O valor do DR é R$ 997 à vista ou 12 vezes de R$ 97,14. Porém, para você que está aqui assistindo essa aula e só essa semana, somente nessa semana, tem R$ 500 de desconto. Então, nesse relançamento do DR, do Descomplicando a Relação, você vai ter oportunidade de fazer o curso com todas essas aulas, com todos esses bônus, de olhar para a sua postura amorosa, para os seus padrões amorosos familiares, por esse valor aí, ó, R$ 500 de desconto, R$ 497 à vista, ou 12 vezes de 48,42, é menos que uma pizza que você vai pagar por mês, tá? É esse o investimento que você vai fazer, mas só vale essa semana, só vale para quem está aqui assistindo a aula.
Então, o que você vai fazer agora? Você clica no botão aqui abaixo, para quem está me assistindo pela aula, ou para quem está aqui no Instagram, vai clicar. Para quem está aqui no Instagram, pode digitar Descomplicando a Relação, relacão, né? Sem cedilha e sem tio, .com. Descomplicando a relação.com. Você pode clicar. Vou pedir, não tem como colocar Vamos colocar nos comentários, vamos colocar no perfil também, um link no meu perfil. Você pode clicar lá. Você pode se tornar minha aluna. Eu vou ficar muito feliz se for o seu momento de olhar para o amor, de olhar para a sua história amorosa, para os seus padrões afetivos na sua família, de olhar para a sua postura, de olhar talvez para algo que está te machucando, de encontrar entendimento, de encontrar saídas para aquilo que você está vivendo, para às vezes até mesmo para transformar e curar um amor que está trocando no menos, que está na dor, que está ou no afastamento, ou está na agressão, e poder, aos poucos, fazer essa mudança bonita e forte, e profunda e verdadeira, de nos reconectarmos. A coisa mais bonita que eu acho de tudo na vida é o quanto os casais são capazes de se reconectarem, apesar de tudo. Apesar de dor, apesar de diferença, apesar de dificuldade, apesar de tropeços, porque uma coisa é certa na nossa vida, necessariamente, nós vamos ferir e vamos ser feridas pelas pessoas que a gente ama, mesmo que nós não tenhamos intenção de ferir, porque nós somos seres humanos, e isso faz parte do se relacionar. Mas é muito bonito ver os casais que investem de novo em si mesmos, as pessoas que investem nas suas relações, as pessoas que não desistem, as pessoas que regam essa dimensão do amor e que estão dispostas a recomeçar, a reconstruir, a dar mais uma chance, a olhar para trás. Então é isso. Eu agradeço por você estar aqui. Quero dizer para você que encerra essa semana. Volta lá um pouquinho. Que a gente tem uma garantia incondicional de 14 dias. Em todos os meus cursos eu dou essa garantia. Essa garantia pode entrar no curso, fazer as primeiras aulas, se você achar que não é para você, se não gostou, sei lá o que aconteceu na sua vida, pode mandar um e-mail para minha equipe sem ter que explicar nada e a gente devolve o seu investimento. Você pode se perguntar, mas Ana, por que você faz isso? Eu faço isso porque eu confio no meu conteúdo, porque eu tenho mais de 5.000 alunos em todos os meus cursos e porque eu tenho um feedback maravilhoso, graças a Deus tenho podido contribuir com as pessoas. Então, se por acaso não for para você, tá tudo bem, mas eu confio que esse trabalho vai poder contribuir com a sua vida, né? Então, aqui estão perguntando se as aulas ficam gravadas. Dentro do curso, sim, as aulas ficam gravadas, o conteúdo fica gravado para você durante um ano, e você pode acessar 1 milhão de vezes, se você quiser, sempre que você precisar, sempre que você precisar se lembrar de alguma coisa, precisar se fortalecer. Uma coisa muito bacana que as minhas alunas falam, que assistem junto com os maridos, com os companheiros, com os namorados, falando, a gente assistiu junto, foi incrível. Você vai poder ter acesso à Ana Cláudia durante um ano, tá? Pode fazer o casal, sim, claro. É maravilhoso que vocês possam assistir juntos, tá? O que mais? Acho que é isso. Tem mais alguma pergunta aí que eu possa esclarecer para vocês? Não, não tem atendimento individual, gente. Isso é um curso. Isso é importante, essa pergunta, tá? O que o DR não é? Não é atendimento individual, muito menos de casal. O DR é um curso para você assistir e você clarear os seus padrões emocionais, você perceber sua postura, você melhorar sua comunicação, você enxergar um monte de coisas que estavam invisíveis para você. Mas é um curso, não é atendimento, tá? Ok? Então é isso. Então, muito obrigada para todo mundo que está no Instagram. Tem link lá no meu perfil. E para quem está aqui, é só clicar aqui abaixo. Se você quiser mais informações, você pode chamar minha equipe no chat. E aí também você vai clicar no link, vai cair numa página